Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Então, relembrando aí o finalzinho da história dos hebreus, pra gente entender essa situação da revolta, nós estamos quase chegando já no nascimento de Jesus e acabando o Antigo Testamento. Mas vamos pegar ali do exílio da Babilônia. Então, 587, os judeus no exílio da Babilônia. 539, os persas conquistam a Babilônia, dominam os judeus. Deixa eles voltar para a Palestina. 332, os Ptolomeus dominam os judeus. 197, os Seleucidas dominam os judeus. Em 188, os romanos derrotam então os Seleucidas e aí eles dominam os judeus. E aí começam algumas reações. Nós vimos que enquanto o sumo sacerdote Menelau mais ou menos se macumunou aí com os Seleucidas e ajudou a saquear o templo, apareceu o Jasão, que era antigo sumo sacerdote, que juntou um pequeno exército, tomou então Jerusalém. Antíoco, que era o rei Seleucida, retoma Jerusalém. Então vê, é uma guerra, um toma de cá, toma de lá. E o Antíoco então saqueia, destrói, mata muitos judeus e reduz o resto dos judeus ali da cidade de Jerusalém à escravidão. E o pior, proíbe a prática da lei judaica. Proíbe a observância do sábado, proíbe a prática da circuncisão. Impõe, obriga todos os cidadãos a abandonar o seu Deus único, porque ele proíbe o culto a Javé, e todos eles têm que ser agora politeístas, acreditar em vários deuses. Só que esse rei Seleucida Antíoco não imaginava na caixa de marimbondo que ele estava pondo na mão. Porque aí, a hora que mexeu nas coisas fundamentais da fé, acabou as brigas internas, cessaram as divisões e agora o negócio era resistir. Muitos morreram, outros foram para o deserto, se organizaram em guerrilha. E uma guerrilha liderada pela família sacerdotal dos Asmoneus. Ficou conhecida como os Macabeus, devido ao herói principal da família, que era Judas, o Macabeu. Daí os dois livros da Bíblia, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, que contam os feitos da guerra e os acontecimentos desses anos. O primeiro livro dos Macabeus relata os acontecimentos aí dos primeiros 40 anos da guerra, de 175 a 135, que sob o comando do velho Matatias e depois de seus 3 filhos, levou a guerra por esse tempo. Então, se a gente pegar lá o primeiro livro de Macabeus, tem o testamento do Matatias, depois o Judas Macabeu, que é morto em 160, no ano 160, depois o Jonatas, que é também assassinado em 143, e o Simão, que é assassinado em 135, que seriam então os acontecimentos principais da guerra. O velho Matatias e os seus 3 filhos que morreram nessa revolução, nessa revolta. O primeiro livro de Macabeus dá esses relatos aí. E o segundo livro de Macabeus, esse se restringe mais aos fatos ocorridos nos primeiros 15 anos da guerra, no tempo de Judas, o Macabeu. Ou seja, de 175 a 160, os primeiros 15 anos. Porque, na verdade, a Guerra dos Macabeus se dividiu em 2 partes. Na primeira parte, o objetivo era conquistar a liberdade religiosa. É o que nós vamos encontrar no primeiro livro de Macabeus, aí no capítulo 6, por volta de 55, 60, versículos 55 e 60. Objetivo da primeira etapa da guerra, conquistar a liberdade religiosa. E na segunda metade da guerra, que foi aí 142 a.C., já queriam era conquistar a liberdade política. Então nós vamos dividir a Guerra dos Macabeus em 2 pedaços. A primeira parte
o negócio era conquistar a liberdade religiosa, e uma vez conquistada a liberdade religiosa, agora queriam também a liberdade política. Pergunta: no primeiro livro dos Macabeus, primeiro livro de Macabeus, capítulo 12, no versículo 1, é citado um dos filhos do velho Matatias. Qual desses filhos é citado? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.